Gilberto e Oséias, há algumas máximas no meio do povo que acabaram se tornando meio que um senso comum, né? Então, no meio do povo cristão, do povo evangélico, principalmente, essa tônica de que a política é do diabo, então eu não devo me envolver com a política. Qual é o maior desafio do político cristão? Como é ser um político cristão? Porque, queira ou não, há um senso comum de que o meio político é um meio corrupto, que o meio político só faz coisa errada. Qual é o maior desafio de um político cristão? Tem um texto bíblico que nos diz assim: olha, o povo perece por falta de conhecimento. Então, a opinião das pessoas acerca desse assunto foi formada ao longo do tempo com base em erros, em equívocos, né? E é preciso reconhecer que nas últimas décadas isso tem melhorado. Pelo menos aqui em Goiás eu posso testemunhar. Hoje, a grande maioria dos evangélicos já participam da política ativamente, já reconhece a importância, né? É claro que sempre tem um grupo ali minoritário ainda que recusa, que rejeita por argumentos equivocados. Eu sempre uso como referência para falar sobre esse assunto as histórias de Esther, José e Daniel. Todos os três foram servos de Deus, dois homens e uma mulher de Deus, que foram políticos. E num mundo ímpio, eles estavam não governando o povo de Deus, como foi o caso de Davi, o caso de Salomão. Eles estavam governando um povo ímpio, num ambiente muito corrupto, muito idólatra. E esses três servos de Deus foram políticos exemplo, modelo, que são referência, inclusive, para a minha vida hoje, né? Uhum. Não se corromperam, não se contaminaram. Daniel, inclusive, de maneira muito objetiva acerca desse assunto. Eles foram instrumentos de bênção para aquele povo, para aquela sociedade. Louvaram e engrandeceram o nome de Deus onde eles estavam. Então, eu acho que a gente tem que olhar para estes exemplos e segui-los, né, e imitá-los. Eu acho que a questão fundamental é essa. Em todos os ambientes, outros mais, outros menos, há oportunidade para que o verdadeiro caráter das pessoas se manifeste. Você vai encontrar pastores corruptos ou não. Você vai encontrar pastores corruptos. Você vai encontrar médicos corruptos, advogados corruptos, em todos os ambientes. Você vai ver pessoas aproveitando a oportunidade para se corromper. É verdade que a política é um ambiente, assim, eu diria, onde isso se potencializa, né? Mas nós, como servos de Deus, temos que fazer a diferença. Eu vejo um argumento muito utilizado para combater a participação política, é o seguinte: não, os irmãos crentes que entram na política, quando entram lá, eles desviam, eles se Sim. corrompem, então é melhor que não entrem, É um outro senso né? comum, né? Então, só que é aquela história, né? Eu estou vendo aí o Gilberto trabalhando na assistência social do governo, coordenando a área de assistência social do governo. Olha, a Bíblia já diz que tem gente que faz assistência social por motivos errados, ou não tem? Existem pessoas que, por exemplo, fazem assistência social com o único propósito de se promoverem, por exemplo, né? E a Bíblia, inclusive, combate isso. Agora, por que existem pessoas que fazem assistência social por motivos errados? Isso deve nos impedir de fazer assistência social? Não. E a política, ela é, de forma mais ampla, uma verdadeira assistência social. Você trabalha na administração dos interesses da sociedade a fim de promover com isso o bem. Agora, é verdade que existem pessoas, até mesmo cristãos, que vão se desviar, que vão se corromper? Vão. Agora, nós não vamos deixar de fazer isso com base nesse tipo de justificativa